arquiteta Lília Mendonça, formada na primeira turma de Arquitetura e Urbanismo da UFSC. Sou mestre especialista em gestão do patrimônio cultural integrado ao planejamento urbano da América Latina. Eu iniciei a minha carreira como arquiteta na Fundação Catarinense de Cultura, onde eu fui diretora de patrimônio cultural e depois assumi também a chefia da divisão técnica do IPHAN de Santa Catarina por um período de quase 5 anos. Atualmente, eu sou sócia da Prospectiva, juntamente com o arquiteto suíço Peter Widmer, que é um escritório de arquitetura com ênfase em projetos e obras de restauração e de preservação de significativas edificações aqui no estado de Santa Catarina. Eu estou aqui hoje a convite da arquiteta Vanessa Pereira, que é a coordenadora técnica do projeto Arquitetura Neocolonial em Santa Catarina, do erudito ao popular. A abrangência desse projeto tem sido muito ampla e significativa para o conhecimento da arquitetura catarinense da primeira metade do século XX. A pesquisa que eu vou apresentar aqui, ela foi realizada por ocasião da concessão do alvará de demolição da casa da Avenida Rio Branco, por solicitação do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico do município de Florianópolis, o CEFAM, para integrar o arquivo técnico do IPUF, que deve ter um dossiê completo, com levantamento arquitetônico criterioso, acompanhado de um inventário fotográfico e, se possível, segundo o órgão nos solicitou, com informações históricas da edificação de interesse para futuras pesquisas ou referências. Na busca pelas informações do bangalô da Avenida Rio Branco, eu agradeço especialmente aos herdeiros da família, a senhora Regina Augusta Rupp Bulcão Viana Fett, o seu filho Henrique Augusto Rupp Bulcão Viana Fett e Gustavo Bulcão Viana Domingues, que foi quem me contactou, pelas informações e pela documentação disponibilizada que enriqueceram e subsidiaram esse nosso estudo. Nesse painel, vou então relatar uma parte da pesquisa da casa que nós passamos a denominar Casa Rupp Bulcão Viana em respeito à sua história. As famílias Rupp Bulcão Viana uniram-se através do casamento de Oswaldo Bulcão Viana com Araci Rupp, que se mudaram para casa em 1936, tendo adquirido a propriedade definitivamente em 1947. Em pesquisa realizada em periódicos no arquivo da Biblioteca Pública de Santa Catarina, nós encontramos muitas personalidades, tanto da família Rupp como da família Bulcão Viana, vinculadas a cargos políticos que participaram de momentos bastante significativos da história da nossa cidade. Por exemplo, Henrique Rupp Júnior, que comprou essa chácara, ele era o superintendente de Florianópolis, o prefeito da época, quando da transferência do cemitério público da cabeceira da Ponte Hercílio Luz para o Itacorubi, o atual cemitério São Francisco de Assis. Já Antônio Vicente Bulcão Viana, pai de Oswaldo Bulcão Viana, inaugurou a Ponte Hercílio Luz como governador do estado em 1926, após a morte do então governador Hercílio Luz. Antônio Henrique Rupp Bulcão Viana, que era filho de Oswaldo Bulcão Viana, que nasceu na casa e nela morou depois de casado entre 1967 até a sua morte em 2007, foi também prefeito de Florianópolis de 1990 a 1993. Então a história dessa casa inicia-se com a compra de uma chácara urbana nos arrabaldes da cidade em 1913 por Henrique Rupp Júnior. Para melhor localização, a casa da família Rupp, construída logo após a sua aquisição, em 1913, localizava-se exatamente onde está a loja do Angeloni, na esquina da Avenida Rio Branco com a Rua Esteves Júnior. O terreno da chácara ia, segundo informações, desde a Rua Esteves Júnior até o final na Rua Padre Roma, lá no topo da elevação da atual Avenida Rio Branco. Naquela época, a Rua Esteves Júnior era um dos principais eixos de ligação da área central com a Praia de Fora, que era o bairro que ficava na Bahia Norte. O traçado da atual Avenida Rio Branco ainda era bastante incipiente e não havia o arruamento. O traçado dessa quadra da Avenida Rio Branco, ele veio a ser efetivamente aberto em 1916, viabilizando então mais tarde o parcelamento dessa gleba, dessa chácara, em generosos lotes perpendiculares e fronteiriços à Avenida Rio Branco,
dando origem a um novo vetor de crescimento do uso residencial, com uma nova estrutura fundiária de ocupação urbana da área, que viria a ser ocupada por generosas casas unifamiliares, muitas delas de imigrantes europeus, como, por exemplo, os extremantes do lote atual número 147, que é o objeto do nosso estudo, que era Hermógenes Berenhausen à direita e Rodolfo Schadmantel à esquerda. A primeira casa a ocupar este novo parcelamento da antiga chácara, objeto do nosso estudo, foi construída em 1924, inspirada numa tipologia arquitetônica denominada de bangalô. Ela foi construída por Henrique Rupp Jr. para sua cunhada, que havia ficado viúva, ainda anterior à presença da ponte Hercílio Luz no cenário urbano e anterior à ampliação do sistema viário da capital nos anos subsequentes. O lote escolhido ficava na metade da quadra, na metade da chácara, e apresentava um desnível também com relação à Avenida Rio Branco. Neste lote, portanto, foi edificada uma casa com uma tipologia atípica para as residências de Florianópolis naquela época. É importante salientar que nós estamos falando de um período de 15 anos antes da construção do Departamento de Saúde Pública, em 1940, e 25 anos antes da casa do Oswaldo Cabral, na Rua Esteves Júnior, em 1947. Essas duas edificações eu estou citando porque são dois ícones da arquitetura neocolonial na cidade. Na tentativa de compreender e justificar a ocorrência precoce dessa tipologia do bangalô, utilizada na concepção arquitetônica da casa Rupp Bucão Viana, observamos um fato: tanto o proprietário como o arquiteto responsável pelo projeto e obra, Tom Wilde, eram de origem europeias e muito provavelmente eles mantinham contato frequente com as tendências e culturas da Europa. Aprofundando um pouco mais a chamada tipologia, que vem do inglês bungalow, nós temos que atravessar o Oceano Atlântico e ainda o Oceano Índico para irmos até a Índia, uma das colônias inglesas, até 1947. Na Índia, um bangalô ou bangaló é um tipo de construção de um só andar, tradicionalmente pequeno, dotado de varanda e pertencente a uma só família, o que era, inclusive, um símbolo de status, em oposição a outras residências que eram multifamiliares. A palavra bangalô, em português, bungalow, em inglês, deriva do Gujarati Banglo, que por sua vez vem do hindi Bangla, que significa Bengali, no sentido de que era a casa no estilo da região da Bengala, região da Índia. Por corruptela, na Inglaterra, essa tipologia arquitetônica importada da colônia passou a ser denominada então de bungalow, e inspirava principalmente as casas temporárias de veraneio, porque era uma arquitetura mais despojada, com ambientes mais arejados, uma varanda frontal, uma planta simplificada, desprovida de eixo de simetria, podia ser térrea ou implantada em um pequeno desnível, onde tinha o que eles chamavam de um andar e meio, tendo um porão habitável em meia área. E ela caracterizava-se principalmente por distintos volumes de cobertura, que dotavam a casa também de uma certa leveza estética. Essa tipologia chega ao Brasil importada, muito provavelmente por revistas da época, ou mesmo do repertório trazido pelos brasileiros em contatos mais frequentes com o exterior. Ela é encontrada, ela foi bastante utilizada em São Paulo e chega a Florianópolis, no sul, e em cada região do país onde ela acaba sendo utilizada, esse estilo assimila influências locais, que não descaracterizam a edificação, a tipologia como um todo, mas agrega particularidades regionais. A tipologia do bangalô ela adapta-se muito bem ao lote
escolhido para a implantação dessa casa. Ela possibilita um grande recuo frontal, recuos laterais em ambos os lados, e como fica implantada num pequeno aclive, associa a casa também a um novo conceito do bangalô, que é uma inserção na natureza, entre quintais e jardins, com muito verde circundando a casa. Para quem conheceu, como eu, a sequência dos jardins com as casas recuadas ali na subida da Avenida Rio Branco, certamente lembra da paisagem urbana de extrema qualidade que dotava aquela quadra especial de raros atributos paisagísticos e urbanos no cenário da nossa cidade. A casa, implantada no meio do lote, no desnível, apresentava um porão elevado na parte central com fundações em pedra aparente. Uma importante escada transpunha o desnível do jardim até a varanda em L, balaustrada. E isso atendia a um novo programa de necessidades do uso residencial, que ela apresentava uma solução arquitetônica bastante específica. Simplificava a planta tradicional, não tinha uma circulação, um corredor central, e essa circulação ela se fazia através de várias portas dos dormitórios que ia desde a frente da casa até a área de serviço, sem que se precisasse passar pela área social. Em termos de implantação, alguns cômodos eles avançavam sobre os limites laterais da casa, promovendo um movimento nas fachadas, que era próprio da tipologia. Dessa forma, a cobertura que cobre esses volumes distintos e esses salientes, ela espelha a planta da casa e ela é solucionada por diversos diferentes volumes e alturas do telhado, o que promove uma diversidade de pequenas coberturas piramidais que é bastante característico do que a gente chama do bangalô, contrastando, naquela época, com os grandes planos de cobertura das edificações tradicionais. Externamente, a casa é austera, composta com detalhes de frisos, elementos geométricos em alto e baixo relevo, que confere uma ornamentação discreta, mas esteticamente equilibrada, dando uma personalidade à edificação. Internamente, ela é revestida e utiliza materiais nobres, a gente percebe isso no assoalho, madeira de peroba e canela, que fica o claro e escuro, forros elaborados com molduras, portas muito bem construídas, com detalhes de janelas almofadadas, todas com requadros salientes. Ela é uma edificação com um requinte construtivo bastante significativo. A planta original da casa, que foi disponibilizada por Augusto Henrique Rupp Bucão Viana Fetti, nos dá conta de que a casa foi posteriormente ampliada, mas manteve, todavia, as suas principais características, como pode ser observada na comparação das duas plantas. A casa foi demolida no ano passado e ela era a última referência da ocupação do século XX no lote da antiga chácara do Henrique Rupp Júnior. Todas as demais haviam já sido demolidas anteriormente, dando lugar a empreendimentos comerciais, com uma ou duas torres, visto que o plano diretor naquela área priorizou a verticalização. No lugar da demolida casa Rupp Bucão Viana, será erguido o empreendimento residencial Jane Bucão Viana. Então era isso que nós gostaríamos de apresentar, de falar da casa e dizer que achamos interessante esse fato, com todas essas questões dos detalhes arquitetônicos e urbanísticos, no sentido de que possa promover em nós reflexões, pensamentos e sentimentos com o objetivo de pensarmos sempre na nossa cidade passada, a nossa cidade presente e muito mais na nossa cidade futura. O que queremos para as nossas cidades, para as nossas futuras gerações? Eu acho que essa é a mensagem que fica. Muito obrigada, agradeço a atenção.